Como Orochimaru usava jutsu sem os braços em Naruto Shippuden? Nós vimos o Orochimaru ter os braços selados pelo Hiruzen ainda em Naruto clássico, mas na segunda parte da obra, em alguns momentos o Sannin lendário parecia conseguir usar algumas técnicas. E isso levanta a dúvida de, se o terceiro Hokage selou os braços do Orochimaru para ele não usar jutsus, como ele ainda conseguiu usar algumas técnicas? Tem alguma explicação para isso ou é apenas um furo de roteiro? Bom, muito prazer, meu nome é Matheus, seja bem-vindo ao canal e bora falar mais sobre esse assunto. Pois é, o Orochimaru surgiu no começo da obra e desde cedo ele já mostrou que era um personagem tenebroso. O seu objetivo era destruir a Vila da Folha porque ele tinha um certo rancor contra o seu antigo mestre que não o escolheu para o cargo de quarto Hokage, além dele ter descoberto seu laboratório de pesquisas e viu que ele era o responsável pelo sumiço de várias pessoas da vila. Depois desse incidente, ele precisou abandonar Konoha e jurou vingança. Anos mais tarde, o Orochimaru finalmente voltou para se vingar e teve uma luta épica contra o seu antigo mestre, onde vimos o Hashirama e o Tobirama serem invocados pelo Edo Tensei. O Hiruzen estava tendo uma luta muito difícil e não encontrou outra alternativa para detê-lo senão usando o Shikifujin. Essa técnica invoca um Shinigami capaz de selar qualquer coisa em troca da vida de quem o invocou. E aqui tá o pulo do gato. Primeiro o Hiruzen sela o Hashirama e o Tobirama, que estavam dando muito trabalho, e por fim ele queria selar o Orochimaru também. Só que isso não acabou dando certo, porque além dele estar exausto, o tio Orochi conseguiu dar um jeito de o atacar com a espada Kusanagi, drenando praticamente toda a sua energia. Então, com um pouco de chakra que ainda sobrava, o Hiruzen sela os braços do Orochimaru para que ele nunca mais usasse jutsus. Daí, depois de concluído o ritual, o Sandaime acabou falecendo, enquanto que o Orochimaru ficou lá com seus braços broxados. Basicamente, ele selou a alma dos braços do Orochimaru na barriga do Shinigami e por isso ele ficou assim. Mais adiante, a gente viu o Orochimaru sofrendo com a dor da perda dos membros e nada do que o Kabuto fazia ajudava a conter essa agonia. Foi aí que o Sannin decidiu encontrar a Tsunade para que ela pudesse curá-lo. É bem capaz que ela conseguiria aliviar a dor física, certo? Mas no que se refere a recuperar a alma de seus braços, aí já não seria possível, até porque eles continuariam na barriga do Ceifeiro da Morte. Então quando ele a reencontra, ele propõe um acordo de fazer ela reencontrar o Dan e o Nawaki e a deixa pensar melhor no caso e diz que voltaria. Mas posteriormente no reencontro, ela decide não curá-lo e parte pra briga. Daí rola toda aquela treta com o Orochimaru e o Jiraiya também chega pra ajudar e os três acabam lutando. Durante esse confronto, o Orochimaru até usa algumas técnicas, mas nenhuma que precisasse dos braços ou de selos de mão. Quando ele precisou invocar a Cobra Manda, por exemplo, quem faz a invocação é o Kabuto, pois seus braços continuavam inoperantes. Mas depois de uma batalha desgastante, e como ele não era bobo nem nada, ele achou melhor pular fora dali para não acabar morrendo. Posteriormente foi mostrado como o sofrimento dele só piorava, nada resolvia, e até tem uma cena que ele tá no banho todo ensanguentado, que no anime foi bem censurada, porque no mangá é algo bem explícito e pesado. Até que o Kabuto e ele cogitam que se ele mudasse de corpo, talvez ajudaria a amenizar essa dor. Então ele realiza o ritual de transferência para se transferir para o seu novo hospedeiro. Mais pra frente nós vemos ele todo enfaixado e já com seu novo corpo, e essa foi a última aparição dele em Naruto clássico. Já depois do time skip, aparentemente estava tudo bem. Os braços não apresentavam mais aquela coloração roxa e ele os mexia normalmente. Mas o motivo que gera muita discussão tá justamente no arco da ponte Tenchi. Ali a gente vê o Orochimaru usando algumas técnicas que precisam das mãos e dos braços, como quando ele os transforma em algumas cobras. E não só isso, também o vemos dar um baita porrete na cara do Naruto, mostrando que seus braços já não estavam mais capengas como antes. Mas calma, tem uma explicação para isso. Provavelmente, quando o Orochimaru mudou de corpo, ele recuperou a parte física dos braços, que inclui a mobilidade e a capacidade de até mesmo golpear os inimigos. Isso explica por que ele conseguiu dar aquele soco no Naruto, já que um soco é um golpe físico, né? Quanto a isso tudo bem, faz muito sentido. Mas o problema mesmo é quando o Naruto vai lançar uma Bijudama e o Orochimaru invoca o triplo Rashomon para conter o impacto. Sim, o Orochimaru usou um jutsu e aqui temos a primeira incoerência. Bom, o databook diz que o triplo Rashomon é um ninjutsu rank A do tipo invocação. E você lembra que em Naruto clássico, quando ele precisou invocar a Cobra Manda, quem teve que fazer isso foi o Kabuto? Porque aqui no Shippuden foi diferente e ele conseguiu fazer a invocação sozinho. Isso é bem incoerente, só que mais pra frente voltamos a falar disso. Ok, mais adiante o corpo que o Orochimaru pegou no clássico já tava no limite, até que de repente ele é atacado na covardia e foi pego de surpresa pelo Sasuke. Então ele tenta se apossar do corpo dele para conseguir o corpo de um Uchiha que ele tanto queria, mas falha miseravelmente e é absorvido pelo Sasuke. Posteriormente ele só volta a aparecer na luta do Sasuke contra o Itachi, que depois o sela com a espada Totsuka. Todos achavam que ali ele tinha morrido de vez, mas é Orochimaru, né gente? Já nos eventos da Quarta Guerra, o Sasuke
Sasuke consegue o trazer de volta à vida a partir da marca da maldição no pescoço da Anko. E as coisas aqui voltam a não fazer sentido, porque no capítulo 618, o Orochimaru vai até o templo do clã Uzumaki para pegar a máscara do Shinigami. E para que ela serve? Bom, a máscara em si é um utensílio que permite a pessoa usar a técnica do Ceifeiro da Morte para libertar as almas de dentro da barriga do Shinigami, tá vendo? Com ela em mãos, o Orochimaru utiliza essa técnica, abre a barriga do Ceifeiro e finalmente recupera os seus braços. Beleza, agora vamos às explicações. Os fãs teorizam que da mesma forma que ele podia fazer ataques físicos, como aquele soco que ele deu no Naruto, ele também podia fazer alguns jutsus que não precisavam de selos de mão, como o triplo Rashomon que nós já vimos. Mas para mim isso é incoerente se analisarmos que o Kishimoto escreveu que o Orochimaru ficaria impossibilitado de usar qualquer ninjutsu, independente se precisasse de selos ou não. Quando ele muda de corpo no clássico, ele transfere a sua alma para o novo hospedeiro, mas parte dessa alma que corresponde aos braços ainda continua lá selada. Tanto que ele precisou fazer todo esse trâmite de invocar o Shinigami para recuperar os braços e conseguir usar o Edo Tensei, conforme diz aqui, tá vendo? Ele fala, se eu recuperar os meus braços, eu poderia usar o Edo Tensei. Agora, quando se trata de ataques físicos, eu até entendo, já que fisicamente ele tinha um corpo novo, certo? Mas em si tratando de jutsus, aí já não faz sentido. O Kishimoto inventou essa história de máscara do Shinigami que permite automaticamente invocar o Ceifeiro para burlar a necessidade do uso dos selos do Shikifujin, já que quando o Minato e o Hiruzen utilizaram essa técnica, nós vemos essa sequência de selos aqui, tá vendo? Daí os fãs até tentaram dar uma tapeada nesse pequeno furo, dizendo que ao mudar de corpo, ele conseguiria usar jutsus sem selo. Mas mesmo assim, usar o triplo Rashomon é algo incoerente, porque quando ele escreve no capítulo 137, você nunca mais vai poder usar jutsu, ele estabelece isso como uma regra. E no capítulo 140, ele ainda escreve uma cena do Orochimaru murmurando que perdeu os braços e todos os jutsus. Ou seja, o Orochimaru não poderia usar nenhum jutsu mesmo. É como se a rede de chakra que perpassa os braços estivesse bloqueada. A partir do momento que ele usa qualquer técnica, seja com ou sem selos, é como se o autor estivesse quebrando a regra que ele mesmo criou. Portanto, no final das contas, por mais que a gente tente explicar, a própria obra mostra que o Kishimoto tem uma furadinha no roteiro sim, gente. Mas tudo bem, sem problemas. Isso não impacta tanto a história assim, mas não deixa de ser um furo, né? Espero que vocês tenham entendido. E aí, você concorda que foi um furo ou você tem alguma outra explicação para isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não deixe de se inscrever no canal para poder me ajudar também, beleza? No mais é isso, meu povo. Tamo junto e até mais.